Dá glória a Deus aqui. Aplaude o teu rei mais uma vez, aplaude. Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes. No poder, na unção da tua palavra, declara as mentes cativas à palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje é profetizar a promessa, estender a mão de Deus. Queridos, tudo que nós pedimos para Deus vira promessa. Até as coisas que Deus não queria dar. E tudo que Deus nos promete já é a promessa propriamente dita. Exemplo de pedido que vira promessa. Abraão encarou um filho errado. Ele fez um filho chamado Ismael. Não era para ter feito. Dormiu com Hagar, aquele hábito pagão que sempre mencionamos aqui, que Deus detesta. Nasce Ismael. Deus vê que Abraão chama Ismael de meu primogênito, meu filho, meu primogênito. Mesmo quando chega o momento que Deus fala, agora você tem Isaac. Abraão continua dizendo, mas tomara que meu filho, meu primogênito viva, Ismael. Deus está vendo o que está pesando no coração de Abraão. Então não era para existir Ismael no cenário. Mas agora vemos Deus gerando promessas. Olha, já que você me pede, vou fazer isso com ele, isso. É uma promessa gerada que até Deus nem queria entrar nisso. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, não é? Quando vai lá, o Senhor, ele chega com 2 anjos, chega na porta da tenda de Abraão, e ele diz, Abraão diz para eles, fiquem comigo aqui, comam algo, mas para isso que viemos. Aí eles comem lá, porque eles vieram em corpo humano. 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Abraão intercepta o Senhor Jesus e fica, olha, e se tiver 10 justos, o Senhor não destrói? O que o Senhor entendeu? Entendeu que Abraão quer que não destrua a cidade por causa de Ló. O recado está claro. Mas quando os 2 anjos chegam na cidade, eles vão torrar toda aquela cidade. E não era para salvar Ló, porque Ló já era devasso, perdido. As filhas dele eram devassas daquela cidade. Se Ló tivesse a casa dele santa, os anjos iam querer ir lá. Mas a Bíblia diz que Ló falou, venham na minha casa. É lá que nós não vamos, nós vamos destruir aquilo. Nós vamos dormir naquilo que vamos destruir. Por causa do pecado, da podridão que está lá dentro. Diz que ele insistiu muito, eles não queriam ir lá. Diferente de Abraão. Mas mesmo assim, na minha Bíblia diz, mesmo com Ló, tudo que é de Ló não foi poupado. Lembra do caso do povo de Israel no Egito? Quando a praga passava, não tocava na casa deles, a casa de Ló vai rodar. Porque ele é tal como todo o resto daquela cidade. Mas na minha Bíblia diz que eles fizeram todas as manobras possíveis e imagináveis para pôr Ló para fora da cidade. Por quê? Sendo-lhe misericordioso o Senhor atendendo ao pedido de Abraão. O Senhor fazendo promessa que nem quer, mas é Abraão que está pedindo. Tudo que você pede para Deus, que não seja algo devasso, vira uma promessa. Você e eu estamos carregados de promessas. O que nós vamos aprender hoje à luz dessa palavra, o poder que tem, nosso olho, nossa audição, para a gente profetizar. Por uma língua, por um olho, nós vamos até o fim. Por algo que você viu, você vai até o fim. Por algo que você ouviu, idem. No lado ruim, Davi viu uma mulher, Batseba, tomando banho lá, não conseguiu esquecer mais o que viu. O que ele fez? Comprometeu o reino, matou Urias, matou um flanco de exército que acompanhava Urias. Fez miséria por aquilo que viu. Mas também do lado bom, nós temos um Caleb que diz assim, eu tinha 40 anos, ou seja, no primeiro ano que saímos do Egito, Moisés mandou eu mais 11 ver a terra prometida, eu vi. E aquilo que eu vi, eu vou até o fim. Ninguém mais tira de mim.
40 anos começou a guerra para entrar na terra prometida, mais 5 anos para Caleb chegar na terra que tinha visto. Caleb diz, agora passaram 45 anos, estou com 85. E aquilo que um dia vi, eu não esqueci e eu vou entrar nessa terra. E por aquilo que um dia vi, eu estou jovem até agora para entrar. Por algo que você viu, você vai até o fim. E ouviu. Porque 45 anos atrás, na primeira vez, no primeiro ano que saíram do Egito, quando Moisés mandou verem a terra prometida, e Caleb volta para Moisés e diz, olha, eu creio. Moisés falou, língua, falou, será tua. Então, 85 anos de idade, 45 anos depois do episódio, Caleb disse para Josué, eu vi e ouvi, por um olho, por uma língua, e ninguém mais apagou de dentro de mim. Me dá a terra que Moisés me prometeu e vê ela com meu olho. Tudo que nós vemos, queridos, pela fé, e vemos no dia a dia, e tudo que nós profetizamos, decretamos, porque a língua de profeta hoje quem tem, somos nós. Aquilo vai ser teu, vai ser teu. Porque tudo que você pela fé ora e declara, decreta, você está fazendo a mão de Deus chegar lá. Não é tua, é a mão de Deus que vai buscar para você. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Um dia Moisés fez um pedido para Deus, porque Oxalá significa que Deus me ouça. Quem dera Deus me ouvisse. Ele fez um pedido, Números 11, 28, 29. Falaram para Moisés que alguém profetizou, mas que não era para profetizar, porque só Moisés deveria profetizar. Números 11, 28, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Estão profetizando lá, mas não é para profetizar, só o Senhor pode. Porém, Moisés lhe disse, tens ciúmes por mim? Tomara, original, Oxalá, quem dera Deus me ouvisse. Oxalá, todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Então Moisés fez um pedido para Deus, Deus ouviu, virou uma promessa, mas não podia atender. Porque Deus não podia tornar aquele povo de Israel daquela época profetas, porque eles não queriam nada com Deus, morreram todos desviados no deserto, nunca oraram, nunca buscaram. Mas em nós se cumpriu. Deus atendeu Moisés em nós. Apocalipse 19, versículo 10, a parte B do versículo diz assim, adora a Deus, pois, Apocalipse 19, 10, parte B, o testemunho de Jesus é, o que diz na tua Bíblia, o que diz aqui no telão, o espírito da profecia. Eu louvo a Deus por quem traduziu a Bíblia para o português, para o latim, porque no original não temos essa diferença do E maiúsculo para o E minúsculo, mas nós temos a sílaba. E a sílaba é essa aí, espírito é minúsculo, teu, teu espírito de profecia. Então, no Senhor Jesus, eu e você passamos a ter poder para profetizar, para estender a mão de Deus até onde a gente quer chegar e puxar isso para nós. O Senhor Jesus nos deu isso. Em Jesus recebemos isso. Por que eu estou enfatizando isso para você? Porque você precisa aprender a profetizar mais sobre a tua vida, as tuas coisas. Quando você acorda assim, vai trabalhar, diz, hoje eu decreto, vai ser assim, tomo posse, a reunião vai ser assado, aquilo lá eu puxo para o meu lado, eu arranco da minha frente isto, mas eu trago isso. Você está liberando sentenças e decretos, você está fazendo a mão de Deus na terra chegar lá. E quando você não faz, era tudo que o desgraçado lá de baixo queria. O diabo vai te convencer por A mais B que o único que tem esse poder é o pastor da igreja. Quando na minha Bíblia diz, todos nós temos o espírito da profecia. Deus te atendeu, profeta Moisés. A minha Bíblia fala do profeta Moisés. Ele fez um pedido a Deus e Deus falou, vou te atender, mas não será nesse tempo.
será 2026 anos atrás até hoje, quando meu filho morrer na cruz. Todos, oxalá fossem, todos serão profetas. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Quando Caleb vê a terra prometida e aqueles outros 10 dizem que não dá. Em Números 14, versículo 9, ele faz um decreto e libera a sentença. Vê. Em Números 14, versículo 9, eles foram, viram a terra prometida, voltaram. Nós temos 2 grupos agora, um grupo de 10 dizendo não dá mesmo, 2 dizendo dá, é nossa. Caleb diz assim. Números 14, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Diga, Deus quer me dar coisas e eu não vou resistir. Resistir ao que Deus quer te dar não é humildade, é ser rebelde. Tem coisa que o pai quer dar para o filho e o filho quer encarar, que rejeitar aquilo é: eu já sou satisfeito com o que eu tenho. Que palhaçada é essa? Se Deus quer te dar, é porque você precisa. Quer sejam dons, quer sejam recursos, quer seja saúde, quer seja família. Um dia o Senhor me fala, você casa. Eu, graças a Deus, não resisti. Porque eu, até então, meus planos eram que case, eu tinha 24 anos de idade, case aos 40, porque preciso de um tempo de liberdade, preciso viver. Aí Deus fala, casa, já parti para cima. Está aí até hoje. A coitada confiou em Deus, o problema é dela. Eu estou feliz, para mim está ótimo. Fala pouco, não pergunta nada, olha, não tem melhor. Deus nunca vai querer algo para você que você não esteja precisando. Quando Deus fala que quer te dar, Ele quer que você puxe na terra, comece a fazer declarações, liberar decretos, profetizar em cima, para estender legalmente a mão de Deus sobre aquilo, para que Ele traga até você. Um dia Ele me falou, você abre a igreja. Eu falava para tudo que é pastor. Eu tinha agenda com mais de 2.000 pastores. Eu dizia, no dia que você me vê com a igreja, eu estou em confusão. Que? Se Deus mandou? Eu falei para ele, Senhor, só não vou assim sair afoito abrindo a igreja, porque tem que esperar a tua serva Denise entender, porque eu já vi ministérios aí que a esposa do pastor não entende o chamado, dá problema. Vou esperar ela entender. Aí na madrugada já acordei ela, falando, olha, tive encontro com Deus, mandou abrir a igreja. A coitada já acordou assustada, como pode, onde já se viu. Não, eu falei para ele que você precisa entender. Depois eu pensei, vai que o capeta quer usar ela para levar 5 anos para entender. Eu falei, até amanhã de manhã você tem para entender, porque eu vou abrir. Mas aquele dia foi um estresse. Mas você não falou, falei, e vou abrir a igreja. Mas você não disse que está em conflito. Falei, vou abrir a igreja. Está aberta. Pergunta para ela se ela não gosta. Nunca Deus vai te pedir algo para você que seja ruim. Ou que seja acessório, adorno. Não. Sempre que Deus te falar que Ele tem algo para a tua vida, não se esquive. Ministério, chamado, não importa. Adicione e profetize em cima. Coisa ruim não vai vir da mão de Deus para você. Se eu orar errado e Deus cumprir, Deus não vai cumprir e te jogar num buraco e te tornar vivo dentro. Mas se você entender que é de Deus, parte para cima. Porque o Senhor, se Ele diz que é porque isso não é acessório, não é adorno, isso é tudo que você vai precisar lá na frente. Deus tem coisas para entregar para Abraão. Abraão não pode vir com historinha, Deus só satisfeito com um pouco de comida, o importante é o céu. Deus ia descer, fazer um sofá cair na cabeça dele do céu. Porque o que ele tem a conquistar era e é necessário. Tudo que Deus quer te dar é necessário. Deus precisa ver em você o espírito da conquista. E isso não se manifesta afoitamente. Isso se manifesta a partir do momento que você entra com declarações, liberando decretos, selando coisas na terra, para a mão de Deus alcançar. Ele diz, não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O que ele falou aqui?
Não importa o tamanho de terra, não importa o tamanho do povo que mora lá dentro. Não importa o armamento aí do quem contra quem. O que importa é que Deus está interessado que a gente pegue essa terra. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Deus está interessado. Deus é o maior interessado na tua colheita. Em Romanos 10, 17 fala que a língua que eu disse tocou teu ouvido. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Existe palavra que foi dita no púlpito, uma língua o disse. E aquilo impactou você. Aquilo entrou em você. Você andou com alguém, e este alguém é uma língua pegando fogo, como Deus pegou todo tipo de religioso do Oriente Médio. Empurrou eles em Atos capítulo 2 para ir em Jerusalém, porque era festa festa necessária religiosa. E mostrou os discípulos lá, quase 120 pessoas recebendo línguas de fogo sobre eles. E ele destacou para aquele povo que a língua deles tinha algo para dizer para este povo. E quando dissesse, este povo não ia mais esquecer. Então, eu estou na praça, eu vim lá da Etiópia, um exemplo. Vim para encontro religioso em Jerusalém. Eu encontro pessoas no cenáculo, dá para vê-los daqui. E eu estou vendo línguas como que de fogo caindo na boca deles. Eu seria o maior interessado em ouvir o que eles têm para me dizer a seguir. Tanto é que quando Pedro prega, em massa, não sobra um, todos se convertem. Há coisas que Deus quis despertar teu interesse, Ele usou uma língua para soprar no teu ouvido. Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, ginásios e estádios. Então, aquilo entrou com uma força tamanha em mim que eu sabia que Deus ia me tirar de repente de trás da malhada, do meio das cadeiras de uma igreja, para dentro de ginásios, nunca preguei em estádio, ginásios lotados. Se cumpriu. Cabalmente. Você me via orar e dizia, com certeza algo está errado com ele. Porque eu orava ginásios e estádios. Agora eu vou ver estádios abarrotados. Pode escrever o que eu estou falando. Está chegando esse tempo. E eu orava ginásios e estádios, nada menos que isso. Eu já fui em tantos ginásios. Não precisei de propaganda humana. Não existia propaganda de celular. Foi tudo na unção. Eu enchi muitos ginásios. Existem coisas na tua vida que foram impacto de língua, pegando fogo, te foram ditas. E você se esquiva para dizer que não é com você, porque não é compatível com teu mundo, com teu contexto. E o Espírito Santo de tempo em tempo te lembra daquela frase que alguém falou, que talvez não era nem para você, era um falando para outro ali, você ouviu. E aquilo tomou você. Então o Senhor está querendo chamar a tua atenção que pela língua nós vamos até o fim. Por uma língua. Alguém nos disse algo. E este algo mexeu com a gente até hoje. O homem que mais avivou a África, ele disse que o chamado dele começou quando a mãe dele levou ele numa reunião de oração numa praça, num campo aberto. E uma profetisa saiu do nada, pegou na mão dele e falou assim, você, menino, esse que vai avivar a África, vão ser milhões e milhões de almas, só isso. Ele fala que de menino o chamado tomou conta dele. E foi o homem que mais juntou gente na África, com milagres, cadeiras de rodas levantadas no ar, e milhares se convertendo. Você ouviu uma pregação, mini pregação, fração de uma pregação, que até hoje não sabe nem quem pregou, foi algo no áudio aí. E algo mexeu com você. O Senhor me mandou te trazer essa palavra para te dizer, para pedir para o amado Espírito Santo que retome em você
Tudo que as línguas inflamadas pelo fogo celestial já te disseram, e você esqueceu porque não sabia dessa palavra. O Senhor quer que você retome isso. Há coisas que o Senhor te falou. Um dos recados que mais me impactaram na minha vida foi o final de um sonho. Eu sonhei. Um dos, não é o mais, mas um dos, foi esse. Eu fui dormir. E eu não sou de sonhar. Então, terminei de dormir, não me pergunte o que eu sonhei. Com certeza comendo que pica. Tabule, é o máximo que vou atingir aí. Mas aquele sonho foi demais. Eu saio pelo Barueri. E eu estou andando em Barueri com o meu carro e tem caixas de som nas ruas, mas não estou vendo elas. E elas falando assim, um louvor que parecia que eu ouvia a voz a vida inteira. Depois descobri que esse louvor não é humano. Não existe na terra. E quando eu estou chegando, eu estou falando assim, eu estou chorando muito, muito, porque esse louvor estava me impactando demais. E eu não sabia que humanamente eu estava chorando. Molhei tudo ali. E eu escuto do lado direito, eu vejo o prédio e tem um andar mais ou menos da altura da ponte onde eu estou. Isso não tem no Barueri, mas no sonho foi. E um homem canta e o avivamento chegou até nós. Eu acordei chorando, mas chorando. Eu ouvi essa frase. Essa é a frase que registrou. Mas eu ouvi, meu Deus. E aí eu chego na igreja, me procura alguém querendo abrir algo poderoso para Deus na região, mas só abriria se eu desse cobertura. Falei, começou. Aí eu fui perguntar a Deus o sonho. Ele me disse, o que foi que você profetizou a primeira vez que eu te levei em Barueri? 30 anos atrás. É que o avivamento do Brasil começava em Barueri. E eu te trouxe morar aonde? Em Barueri. Então Deus não tem desconexão. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Deus não brinca, queridos, com frases que Ele manda até nós. Pastor, eu estava dormindo, tinha alguém louvando a noite inteira. O anjo louvando, querendo que você acorde e anote tudo. Não para assistir a novela, é para anotar tudo. Não para correr no celular, assistir um filme idiota lá de risada. É para anotar. Porque o Senhor manda línguas de fogo até nós. Por uma língua, você vai até o fim. Dá um glória a Deus bem forte aqui dentro. Deus nunca, jamais vai te pedir algo que Ele não queira fazer na tua vida. Porque o caso que mais me impacta na Bíblia é o de Ezequiel. Em capítulo 17 de Ezequiel, parece que Deus está falando um folclore com Ezequiel. Parece que é algo figurado. Parece que Deus está tratando de figura com Ezequiel. Porque ele chega para ele, vamos lá, Ezequiel 37, 1-4. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam se... É uma visão que ele está vendo, mas ele está vivendo ela, está dentro dela. Ele foi transportado para lá. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Toda vez que Deus fala filho do homem, é alguém legítimo na terra para ligar e desligar na terra. Poderão reviver esses ossos? Respondi, tu sabes? Ele me disse, profetiza então para que revivam. Quem ouve aqui, quem vai até aqui, quem chega até o versículo 9, parece uma visão, algo futurista, alguma... Mas olha o que ele fala, continua dizendo no 10 em diante. No 10 ele termina um episódio espiritual. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Eu acho que terminei aqui, não. Olha no 11. Então, consequentemente ao que ele me falou, e me fez viver ali, me fez declarar, me fez profetizar na terra, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos se quebraram, pereceu a esperança, estamos terminados. Portanto, profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei vossa sepultura, vos farei sair dela. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossa sepultura, vos sair dela, povo meu, porei em vós o meu espírito, queridos. Deus não está de brincadeira.
Então Ezequiel está tendo uma experiência que aparentemente é folclórica, é algo, mas não é não. Deus está falando, eu não estou te pedindo para profetizar à toa. Eu estou te pedindo o que eu vou fazer em seguida, no meio do povo, através do que você está profetizando. Teu negócio está precisando de umas profecias tuas, sabia? Teu diploma. Descobriram que o átomo corresponde à vibração que o cerca. Isso é verdade. Não é só a água, o átomo também. A água muito mais, ela catalisa. Ambiente de dor, de choro, a água, isso é ciência. Agora não é mais só Deus nos mostrando as coisas, ciência. A água se catalisa num formato de tristeza, de dor, ela se encolhe. Pode entrar no YouTube, digita que você vai ver, não estou inventando nada. Mas você põe no ambiente de alegria, festa, todo mundo pulando, a água começa a vibrar, abrindo, expandindo. Libera como se fossem flores, assim, uma coisa linda de ver. O átomo também, ele corresponde ao ambiente. Teu carro está precisando de umas profecias tuas, sabia? Você é uma bênção. E a melhor parte que você vai profetizar para ele é: espírito da mata não te dá multa. Sabe o cara que está escondido no mato para multar? Não te acha para te dar multa. Pode profetizar que funciona, eu já escapei algumas já. O cara falou no último tempo que não consegui ver a placa. Espírito da mata. Não viu não. Você precisa profetizar, eu profetizo em cima de tudo. Você precisa profetizar em cima de tudo que te cerca. Olha para a tua roupa, fala, você é uma bênção. Não tem nenhuma maldição em você. Eu não estou inventando, tudo isso está na Bíblia. Deus mandava ungir roupa, mandava ungir parede, mandava ungir tudo. Eu não estou inventando, eu estou sintetizando por causa do horário. Deus está precisando que você profetize mais em cima do marido já fedorento que você tem. Porque enquanto você não profetizar, ele vai continuar. Deu para entender? Você vai profetizar. Você é uma bênção. Não dá para dizer para ele porque ele já é endiabrado. Fala na ausência dele, você é uma bênção. Você ainda vai servir a Deus. Ele vai separar de mim, é até livramento, mas mesmo separado vai se converter, ele vai tirar o diabo do corpo. Não ceda para Satanás, tua boca é boca de profetisa e de profeta. O Senhor te habilitou para liberar decretos. Uma vez eu perguntei para Deus porque muitos não chegavam nos cultos das igrejas. Ele falou porque eles não profetizam o culto. É tão automático, é tão mecânico que acham que tudo que tinham que fazer já fizeram. Correr, comer rápido, parar no carro. Eles não entenderam que o culto vai ser uma bênção, o louvor vai ser uma bênção, a palavra vai ser uma... Quero ver que capeta que vai impedir você de chegar no culto. Há coisas que nós não vivemos quando todo o poder daquilo já está instalado na nossa boca. O que me admira é que o Senhor Jesus não fez com o olhar o primeiro milagre dele, que mais atrairia atenções em cima dele. Que é atenções, na verdade, dos discípulos. Ele não fez isso para a multidão. Que é da tal da água em vinho. E alguém ainda insiste que vinho que o Senhor Jesus bebia, esse de cachaça, que a pessoa fica bêbada, vomita no meio da rua. Queridos, o que destrói, Deus não vai fabricar. Entenda, de água boa não vem água podre. De uma fonte puríssima. Deus nunca, uma prostituta falar, orei a Deus, me deu 5 clientes. Esse Deus está lá nos quintos dos infernos. Falar para mim que o Senhor vai produzir um vinho desse para crente bêbado. O meu Senhor não faz isso. Então, ele fala assim, pegue, joga água. Joga água nas talhas, joga água. O que o Senhor fez naquela hora? Ele instalou na água e nas talhas o comando dele. O desejo dele. Só isso, ele não falou águas, transforma em vinho. Diga comigo, desejo de Deus, expresso por outras palavras. Eu sei que você ainda não me entendeu, nem eu estou me entendendo. Vou mostrar o povo de Pedro. Pedro, vai ali e joga a rede. Ele não fala, mar, eis que te ordeno, peixes, se juntem aí. Ele não fala. Ele fala, Pedro, vai no endereço ali, 3,5 metros para cá, no GPS, essa é a localização. O que ele está dizendo? Ele está jogando naquela água e naqueles peixes. O desejo dele está expressando lá dentro. Estava tudo esperando lá. Pedro,
vai pescar, e quando você pescar, o peixe já vai estar com ele. Expressou o desejo dele, mas ele não deu comando específico, porque o comando tem que sair, querido, da nossa boca e das nossas atitudes. Quem queria que a água se transformasse em vinho? Lembram? Quem pediu para o Senhor Jesus interferir? A mãe dele. Alguém fez o decreto. O que Pedro queria ao jogar a rede? Tirar o quê? Tirar cobras e lagartos? O que ele queria? Peixes. O Senhor expressa o desejo, Pedro expressa o que precisa, e isso na terra acontece. Há muitos desejos de Deus na minha vida, na tua, que não são cumpridos. Porque o Senhor tem o desejo, Ele já está. Ezequiel, meu desejo está expresso no que eu estou te falando aqui. O milagre está pronto, o céu está pronto. Só falta você declarar na terra. Se Ezequiel não declara, não acontece. Há muitos desejos de Deus que não se cumprem na vida da gente, porque a gente não declara, a gente não profetiza. Olha o que diz em 2 Coríntios 1:20. Quem tem o Senhor Jesus tem cartão de crédito do próprio Deus. Quem diz amém aqui? Quem tem o Senhor Jesus tem a digital e o endosso do Filho de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus? Quem crê que Deus dá promessas? Quem crê que tua oração também vira promessas? Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Nosso intermédio. Quem quer viver o sobrenatural aqui? Levante a mão, apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor, se tenho sido negligente. Peço perdão por todas as vezes que apaguei o Espírito, me distraí. Diga para Ele, amado Espírito Santo, peço perdão se não tenho sido ousado ou ousada o suficiente. Hoje eu entendi. Tenho boca de profeta, de profetisa. Amado Espírito Santo, me ensine a profetizar. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela autoridade que o Senhor já me deu. Vou fazer bom uso dela, porque eu confio no Senhor. Diga comigo, eu olho no espelho e não vejo um morto ou uma morta. Eu vejo o profeta, vejo profetisa. Em nome de Jesus. Amém. Antes de te pedir para orar, deixa eu te explicar algo. Tudo que você não usa, enferruja, atola. Você sabe disso. O poder de Deus que você não usa, Ele dorme para você. Quando Deus fala reavivar o dom. O que é reavivar? Despertar. Ele está lá. Mas você não está acessando. Tem gente que nunca ora. Mas de repente, está com uma... Eu acho que tomou vitamina C, comeu muito feijão, está com muito ferro. Acha que isso vai dar o grito do milagre? Não vai. Porque a oração já não está lubrificada, não está fluida. Então a oração está dormente. Na última hora vem com energia, berra, grita. No grito não vai acontecer. Uma coisa chamada é afluência. Quando você começa a fazer decretos, é uma afluência, é uma fonte que mais tira água, maior vai ser a água nesse poço, você sabe disso. O Senhor está te pedindo para profetizar, mesmo que não veja de imediato. Continue. Mas vão chegar dias na tua vida, você profetiza de manhã, amanhã de manhã já está cumprido na tua vida. Vamos orar um minuto. Vou te dar esses 60 segundos para você aplicar a palavra que acaba de ouvir. Fala com o amado Espírito Santo. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo entre você e Ele.
Sim, Espírito querido, sim. Obrigado, Senhor, por tamanha autoridade que tens nos dado quando diz: vos dei poder sobre todo o poder do inimigo. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por confiar tanto em nós. Que pena que não nos enxergamos com o tamanho que o Senhor nos fez e nos ver. Eis-nos aqui para aprender a luz da Tua palavra, meu Pai. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém, amém. Queridos, sempre falo que dou 10 minutos para a oração. Hoje eu já vou ficar aqui. Pastor Johnny já traz para a minha caixa e o celular já vou colocar para a gente estar orando. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Se puder ficar 10 segundos para a oração, vai ser bom para você. Se não puder, vai com a alegria de Deus para a tua casa, que eu vou andar de mãos dadas com as oradoras de Deus aqui.